Se papai está no céu, então quem é aquele homem? Um garoto apontou para mim e o avô, ao lado dele, quase desmaia ao me ver. A pequena mão do meu filho apertou com força a barra da calça do meu pai. Seus olhos, grandes e curiosos, estavam fixos em mim, do outro lado do corredor, de um branco estéril que cheirava a antissético e a novas vidas. Estávamos em frente à maternidade de um hospital, um lugar de começos. Mas para nós, naquele instante, era um lugar de impossibilidades. Vovô. A voz infantil de Miguel quebrou o silêncio, clara e inocente. Ele puxou a camisa do homem ao seu lado, um homem que eu não reconhecia, mas cujo rosto se contorcia em uma máscara de choque e incredulidade. Eu achei que o papai estava no céu, disse Miguel. Então seu pequeno braço se ergueu, o dedo indicador apontando diretamente para mim. Então, quem é aquele homem? O avô, meu pai, seguiu o dedo do neto. Nossos olhares se cruzaram. O mundo pareceu parar de girar. O sangue sumiu do seu rosto, deixando-o pálido como um fantasma. Seus joelhos fraquejaram, a boca se abriu, mas nenhum som saiu. Ele estava olhando para mim como se eu fosse uma assombração, um milagre e seu pior pesadelo, tudo ao mesmo tempo. E para ser sincero, a confusão em seu rosto espelhava a minha. Eu não sabia quem ele era, nem o menino ao seu lado. A única pessoa que eu conhecia era a mulher de pé ao meu lado, cuja mão eu segurava, sua barriga proeminente abrigando o nosso futuro. Mas para entender o peso daquele momento, o abismo que se abriu naquele corredor de hospital, você precisa conhecer a história da minha família. Uma história que começou muito antes, com a fortuna e o imenso vazio do meu pai. Para todos os efeitos, a história da minha família começou com um pedaço de terra esquecido por Deus e pelo tempo. Meu pai era um homem que via o mundo através de lentes diferentes. Onde outros viam um terreno árido, pedregoso e inútil, bom apenas para criar poeira, ele via uma promessa. Ele tinha um instinto, uma teimosia que muitos chamavam de loucura. Com o pouco dinheiro que tinha na época e contra o conselho de todos que conhecia, ele comprou aquela vastidão de nada. Diziam que ele tinha jogado fora suas economias, que estava sonhando acordado. Ele apenas sorria e dizia que sentia algo especial naquele lugar. Sua aposta, sua loucura, se revelou o maior golpe de sorte que alguém poderia imaginar. Anos depois, uma grande empresa de petróleo, em sua busca incessante por novos pontos de exploração, fez uma varredura na região. O terreno desprezado pelo qual meu pai pagou uma ninharia guardava em suas profundezas um dos maiores poços de petróleo já encontrados naquela década. Da noite para o dia, meu pai deixou de ser o sonhador teimoso para se tornar um milionário. O dinheiro jorrou como óleo sob sua terra, uma torrente incontrolável que o transformou em uma figura poderosa, um titã da indústria nascido do pó. Ele construiu um império, uma mansão que mais parecia um palácio, carros que brilhavam como joias sob o sol, um nome que abria portas e silenciava salas. Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas a riqueza, descobriu ele, era uma companheira fria. Anos mais tarde, numa noite rara de confidências, ele me contou como se sentia daquela época. Filho, ele disse, com o olhar perdido nas luzes da cidade que se estendiam abaixo da nossa varanda. Eu era um rei governando um castelo. Magnífico, mas completamente vazio. Cada salão, cada quarto ecoava minha própria solidão. Eu tinha poder, tinha respeito, mas não tinha calor. Não tinha um lar. O ouro não preenchia o abismo em sua alma. As festas eram repletas de rostos que cobiçavam sua fortuna, não sua amizade. Os negócios eram batalhas de astúcia, não de conexão. Ele estava isolado no topo da montanha que havia construído. Então, ela apareceu. Minha mãe. Ela não era parte daquele mundo de luxo e interesses. Era uma mulher de uma beleza simples e de uma alma gentil, que se apaixonou pelo homem por trás do mito, pelo sonhador que comprou um pedaço de terra inútil, não pelo magnata que ele havia se tornado.
A chegada dela foi como acender todas as luzes daquela mansão escura. Onde havia silêncio, agora havia risadas. Onde havia formalidade, agora havia abraços espontâneos. Ela preencheu o vazio no coração do meu pai com um amor tão puro e genuíno que deu um novo significado a toda a sua riqueza. Ele finalmente tinha um motivo para tudo aquilo. A fortuna não era mais um placar de sucesso, mas uma ferramenta para construir uma vida feliz para a mulher que amava. E quando eu nasci, a felicidade dele se tornou completa. Eu era a prova viva de que seu amor era real. O herdeiro não apenas de seu dinheiro, mas do propósito que ele finalmente havia encontrado. Éramos uma família de verdade, unida não pelos laços do sangue e do dinheiro, mas pelo afeto que transbordava naquela casa. Mas a felicidade, como meu pai aprenderia da forma mais brutal, é um vidro delicado. Um dia, quando eu ainda era um garoto, minha mãe saiu para resolver algo simples. Um telefonema mudou tudo. Um carro desgovernado, uma esquina traiçoeira, um acidente. Foi rápido, violento e irreversível. A luz da vida do meu pai se apagou naquele dia. A dor da perda o atingiu com a força de um furacão, destruindo tudo o que ele havia construído em seu coração. O vazio que minha mãe havia curado voltou, mas desta vez era diferente. Era um buraco negro, faminto, alimentado pela memória da felicidade perdida. A mansão voltou a ser um mausoléu silencioso e meu pai um fantasma vagando por seus corredores. A partir daquele momento terrível, toda a sua energia, cada centavo da sua fortuna, cada segundo da sua existência foi canalizado para um único e desesperado objetivo. Eu. Ele me olhava e via o último fragmento do seu mundo feliz. Ele jurou para si mesmo, sobre o túmulo da minha mãe, que me protegeria de toda e qualquer dor. Ele garantiria que eu jamais sentisse a falta de nada, que o mundo jamais me machucaria como machucou a ele. Foi um juramento nascido do mais profundo amor de um pai. Uma promessa que, ironicamente, quase me destruiu e preparou o palco para a tragédia que estava por vir. Crescer sob a sombra do juramento do meu pai foi como viver em uma redoma de vidro folheada a ouro. Eu tinha tudo que um jovem poderia desejar. Os melhores colégios, carros do ano, viagens para qualquer lugar do mundo com um estalar de dedos. Mas cada experiência era cuidadosamente curada, cada interação sutilmente monitorada. O amor do meu pai, nascido da dor, havia se transformado em uma muralha. Ele me deu um mundo sem dificuldades, mas também um mundo sem verdade, sem a beleza crua e imperfeita das conexões humanas genuínas. Eu estava cercado por pessoas, mas me sentia profundamente sozinho, faminto por algo que a fortuna do meu pai não podia depositar na minha conta, um sentimento real, um olhar que não visse um cofre ambulante, mas que enxergasse a minha alma. E então, eu encontrei Laura. Nosso encontro foi tão banal que se tornou extraordinário. Eu havia escapado de um evento de caridade que meu pai insistiu que eu fosse. Um desfile de sorrisos falsos e conversas vazias. Entrei em uma pequena livraria de bairro, buscando apenas o silêncio e o cheiro de papel antigo. E lá estava ela, no corredor de poesia, com um livro na mão e um sorriso contido nos lábios, como se compartilhasse uma piada particular com o autor. Ela era professora. Havia uma simplicidade nela que era magnética, uma calma que era o antídoto para o meu mundo frenético e artificial. Começamos a conversar sobre livros, sobre sonhos, sobre coisas banais. Pela primeira vez em anos, eu não era o herdeiro de um império, eu era apenas eu. E ela se apaixonou por aquele eu. Laura não se importava com a marca da minha camisa ou com o carro que eu dirigia. Na verdade, ela ria quando eu tentava impressioná-la com coisas grandiosas. Para ela, o luxo estava em outro lugar. Nossos melhores momentos eram absurdamente simples e, por isso mesmo, incrivelmente preciosos. Eram as longas caminhadas no pátio ao entardecer, dividindo um sorvete. Eram as noites em seu pequeno e aconchegante apartamento, cozinhando juntos enquanto uma música suave tocava ao fundo. Eram as conversas que se estendiam pela madrugada, onde eu podia confessar meus medos e minhas esperanças sem filtro. Com Laura, eu não precisava de uma armadura. Nós éramos, naqueles momentos, um universo completo,
Um mundo à parte, onde o dinheiro e o poder do meu pai não tinham passaporte para entrar. Meu pai, no entanto, não via Laura como a cura para minha solidão. Assombrado pelo fantasma da minha mãe, ele via em cada nova conexão uma ameaça em potencial, uma nova porta para a dor entrar em minha vida. Ele não confiava em ninguém, especialmente em uma mulher de origem humilde que, em sua visão distorcida pelo medo, só poderia estar interessada em nossa fortuna. Ele nunca a confrontou diretamente. A crueldade dele foi muito mais sutil, muito mais eficaz. Ele começou a nos separar, peça por peça, usando a única ferramenta que sabia manejar com maestria, seu império. Em nosso aniversário de 1 ano, eu havia planejado tudo. Um jantar no pequeno restaurante onde tivemos nosso primeiro encontro, um presente que eu sabia que ela amaria, não pelo preço, mas pelo significado. Horas antes, meu celular tocou. Era meu pai. Sua voz era grave, urgente. Uma emergência na empresa, uma negociação crítica que havia dado errado e que, segundo ele, apenas eu poderia resolver. Eu sabia, no fundo, que era uma manipulação. Mas como provar? Tive que cancelar tudo. A decepção no rosto de Laura foi como uma facada. Planejamos nossa primeira viagem juntos, uma semana em uma praia tranquila, longe de tudo e de todos. As passagens estavam compradas, as malas quase prontas. Na véspera, um contrato inadiável apareceu na minha mesa, trazido pessoalmente pelo meu pai. Uma oportunidade única, filho. Não podemos perder isso. Será rápido. Ele disse com aquele olhar de quem só queria o meu bem. A viagem foi cancelada. Eu ficava, ela se magoava. A pressão constante começou a criar fissuras em nosso universo perfeito. Minhas ausências forçadas, os planos desfeitos, a sensação de que eu estava sempre escolhendo o trabalho em vez dela. As discussões se tornaram mais frequentes. Eu tentava explicar, dizia que me sentia preso, mas soava como desculpa. Como eu poderia dizer, meu pai está sabotando nosso amor, sem parecer um louco mimado? O amor ainda estava lá, forte e profundo, mas estava sendo sufocado pela desconfiança e pela mágoa. Em uma noite chuvosa, depois de mais um plano frustrado, nós terminamos. Não houve gritos, apenas lágrimas silenciosas e a terrível constatação de que o amor, às vezes, não é o suficiente. A dor foi avassaladora, um vazio que me consumiu por inteiro. Eu me tranquei na mansão que, mais uma vez, se tornou um castelo frio e silencioso. Vi nos meus próprios olhos o mesmo desespero que um dia vi nos olhos do meu pai. Cansado de sofrer, exausto de lutar por um amor que o mundo parecia conspirar para destruir, tomei uma decisão que mudaria minha vida. O sonho de ter uma família, de ter um amor incondicional, ainda queimava dentro de mim. Se o amor romântico era um campo minado, eu encontraria esse amor em outro lugar. Foi quando decidi adotar. O processo foi longo, mas a cada passo eu sentia um propósito renascendo em mim. E então eu o conheci. Miguel. Um garotinho de olhos espertos e um sorriso que parecia capaz de iluminar o mundo. No instante em que o segurei nos braços, senti uma conexão instantânea, um amor puro e protetor que preencheu todas as rachaduras da minha alma. Ele não era um substituto para o que perdi com Laura, mas algo novo, algo meu. A chegada de Miguel transformou a mansão. O som de seus pezinhos correndo pelos corredores e suas risadas infantis eram a música que a casa precisava. Até meu pai pareceu relaxar. Ele via em Miguel a continuidade da família, um herdeiro seguro, sem as complicações e ameaças que um amor como o de Laura representava. Por um tempo, pareceu que havíamos encontrado uma nova forma de felicidade, uma paz construída sobre as ruínas do meu coração partido. A felicidade que Miguel trouxe para nossa casa era como um sol tímido depois de uma longa tempestade. Era uma luz suave, que aquecia sem queimar, e por um tempo pareceu suficiente. Nossas vidas se acomodaram em uma nova rotina, mais silenciosa e contida. As noites eram preenchidas com histórias de ninar e o som de blocos de montar caindo no chão. E os fins de semana eram dedicados a passeios no parque e visitas ao zoológico. Meu pai, o titã dos negócios, parecia ter encontrado um novo tipo de paz em ser simplesmente um avô. Ele me observava brincar com meu filho e em seu olhar eu via uma mistura de orgulho e uma melancolia persistente,
como se ele estivesse feliz, mas com medo de que essa felicidade também pudesse ser tirada dele. O medo, eu descobriria, era uma premonição. A felicidade, como a nossa família já sabia, foi tragicamente interrompida. Tudo aconteceu em uma terça-feira comum. Eu saí do escritório um pouco mais tarde do que o habitual, com a mente já em casa, pensando no rosto sorridente de Miguel que me esperaria na porta. A última coisa que me lembro daquele dia foi a sensação do volante sob minhas mãos e uma melodia qualquer tocando no rádio. O que se seguiu foi o pesadelo que todo pai teme, um inferno pessoal que meu pai foi forçado a atravessar. Ele estava em seu escritório na mansão, revisando alguns papéis, quando o telefone tocou. Não era um número conhecido. Do outro lado da linha, uma voz calma e profissional proferiu as palavras que fariam seu mundo implodir. Senhor, estou ligando sobre um acidente de trânsito envolvendo um veículo registrado em seu nome. Houve um incêndio. Meu pai me contou que, naquele instante, o tempo congelou. A palavra acidente o transportou de volta para o dia em que perdeu minha mãe. A palavra incêndio acrescentou uma nova camada de horror que ele não conseguia sequer processar. Ele largou o telefone e correu, sem nem mesmo pegar um casaco ou avisar alguém. Ele dirigiu como um louco, com o coração martelando contra as costelas, uma oração desesperada se formando em seus lábios, uma negação feroz em sua mente. Não de novo, por favor, Deus, não de novo. Ao chegar ao local, a cena era ainda pior do que a sua imaginação mais sombria poderia ter concebido. Era um cenário de puro horror. Meu carro, o sedã de luxo que ele me deu de presente no meu último aniversário, um símbolo de seu cuidado e de sua riqueza, não era mais um carro, era uma bola de fogo. Uma carcaça de metal retorcido sendo devorada por chamas alaranjadas e violentas que dançavam em direção ao céu noturno, cuspindo fumaça preta e espessa. O calor era tão intenso que se podia sentir a dezenas de metros de distância. Um grito gutural, um som animal de pura agonia rasgou a garganta do meu pai. Ele tentou correr em direção à pira funerária que tinha sido meu carro, um instinto primordial de um pai tentando salvar seu filho. Meu filho está lá dentro, ele urrava, a voz embargada pela fumaça e pelo desespero. 2 bombeiros, homens fortes e preparados para o caos, tiveram que agarrá-lo com força, segurando-o enquanto ele se debatia, seus olhos fixos no fogo, o seu espírito já quebrado. Ele lutou, mas a força o abandonou, e ele caiu de joelhos no asfalto sujo, um homem poderoso reduzido a nada além de dor. Depois do que pareceu uma eternidade, as mangueiras e a espuma química finalmente venceram o fogo. O silêncio que se seguiu foi quase tão terrível quanto o rugido das chamas. Apenas o som do metal estalando ao esfriar e os rádios dos oficiais quebrando a quietude. E então veio a notícia final, a confirmação que selou seu destino. Um dos bombeiros se aproximou, o rosto coberto de fuligem e piedade. Ele não precisou dizer muito. A expressão em seus olhos dizia tudo. Havia um corpo lá dentro, carbonizado, irreconhecível. A esperança, por menor que fosse, morreu. Mas foi o que aconteceu a seguir que cimentou a realidade em sua mente de forma incontestável. Um perito, com luvas, aproximou-se dele segurando um pequeno saco de evidências. Dentro, havia alguns fragmentos de metal que sobreviveram ao inferno. Meu pai olhou, e o pouco de ar que restava em seus pulmões o abandonou. Ele reconheceu imediatamente os restos derretidos da fivela do cinto que ele me deu de aniversário, e ao lado, os pequenos botões de metal de uma camisa de grife que ele mesmo havia escolhido para mim. Eram provas pequenas, quase insignificantes, mas para ele eram a assinatura da minha morte. A dor de perder seu único filho, e da mesma forma trágica como perdeu sua esposa, o quebrou em 1 milhão de pedaços. Naquele momento, seu império, as ações, os prédios, os números na tela do computador, tudo perdeu valor. Virou pó, cinzas, assim como o meu carro.
Nos dias que se seguiram, ele agiu como um autômato. Fez o que era impensável para o homem de negócios implacável que ele sempre foi. Vendeu 49% de sua empresa. Abriu mão de quase metade do controle de tudo o que construiu. Um ato que chocou o mundo financeiro, mas que para ele era a única coisa lógica a fazer. Ele estava se afastando, se aposentando, da vida, do poder, de tudo. Seu único propósito, a única coisa que o impedia de se desintegrar completamente, era Miguel. Ele se dedicou inteiramente a criar meu filho, o último pedaço vivo de mim que ele acreditava ter. A mansão tornou-se um santuário silencioso de luto, habitada apenas por um velho de coração partido e um menino que era jovem demais para entender a magnitude de sua própria perda, sabendo apenas que o papai agora estava no céu. Anos passaram. O tempo que dizem curar todas as feridas não curou as nossas. Ele apenas as cobriu com uma fina camada de rotina e resignação. A mansão, antes um símbolo de poder, agora era um santuário silencioso para duas almas em luto. Eu me tornei uma fotografia na estante, uma história contada antes de dormir. Meu pai envelheceu mais de uma década em poucos anos. O cabelo antes grisalho agora era quase todo branco e seus ombros carregavam o peso invisível de uma culpa que nunca o abandonava. Ele se tornou a sombra de si mesmo, um homem cuja única razão de viver era o menino que corria pelos jardins, o neto que era a cópia fiel do filho que ele perdeu. Miguel crescia e com ele as perguntas. Ele perguntava sobre mim, sobre como eu era, e meu pai respondia com a voz embargada, pintando um retrato de um herói que agora morava nas estrelas. Era uma vida tranquila, melancólica, marcada pela minha ausência. Até que, em uma tarde ensolarada de outono, a paz foi quebrada por uma confusão no portão principal. O chefe da segurança ligou para o interfone da casa, a voz tingida de incerteza. Havia uma mulher lá fora, ele disse, em um estado de grande agitação, insistindo que precisava entrar. Ela não tinha hora marcada, se recusava a ir embora e repetia um nome sem parar, o meu. Meu pai, com a paciência curta que a dor crônica lhe dera, foi até o portão, pronto para dispensar quem quer que fosse que estivesse perturbando seu exílio autoimposto. Mas quando ele viu a mulher, as palavras morreram em sua garganta. Ele mal a reconheceu. Diante dele, agarrada às grades de ferro como se sua vida dependesse disso, estava Laura. Mas não a Laura vibrante e cheia de vida que ele lembrava. A mulher cuja vitalidade ele tanto temia. Esta era uma versão frágil e quebrada dela. Estava magra, a pele pálida esticada sobre os ossos do rosto. Uma touca de lã simples cobria sua cabeça, escondendo a ausência de cabelos, uma marca inconfundível da batalha que estava travando. Lágrimas escorriam por seu rosto, e seus olhos, antes brilhantes, agora estavam fundos e desesperados. Por favor, ela soluçou, a voz fraca, mas carregada de uma urgência que gelou o sangue do meu pai. Eu preciso falar com ele. É urgente. Por favor, eu sei que ele está aí. Diga a ele que é a Laura. A mente do meu pai entrou em curto-circuito. Trazer Laura para dentro era quebrar uma regra não dita de seu luto. Era deixar o passado entrar à força. Mas olhar para aquela figura devastada, algo dentro dele cedeu. Ele não conseguiu mandá-la embora. Abriu o portão e a conduziu para dentro, para a sala de estar onde, anos atrás, ele havia sonhado com o fim do nosso relacionamento. Ele lhe deu um copo d'água, esperou que os soluços se acalmassem e então, com a voz mais gentil que conseguiu, deu-lhe a notícia que ele mesmo mal suportava. Laura, ele não está aqui. Ele se foi. Há alguns anos. Um acidente de carro. A esperança no rosto de Laura se desfez como vidro, sendo substituída por um horror mudo. Ela balançou a cabeça em negação, como se recusasse aceitar a informação. E então, um novo tipo de desespero tomou conta dela. O desespero de quem ficou sem tempo. Não pode ser, sussurrou ela. Eu preciso dele. Eu preciso contar a ele. E então ela contou sua história. As palavras saíram apressadas, tropeçando umas nas outras.
Contou sobre o diagnóstico, um câncer agressivo que se espalhava rápido demais. Contou sobre os tratamentos, a quimioterapia que lhe roubava as forças, mas não detinha a doença. E explicou por que estava ali, por que o havia procurado depois de todos esses anos. Não era por dinheiro, não era para reatar um romance antigo, era para se livrar de um segredo que ela guardou como uma arma. Um segredo nascido da raiva e da mágoa que sentiu quando nosso relacionamento acabou. Depois que terminamos, ela disse, olhando para um ponto vazio na sala, eu descobri, eu estava grávida. Meu pai prendeu a respiração. Eu tentei te ligar, ela disse agora, olhando diretamente para ele, a acusação implícita na voz. Eu tentei te ligar tantas vezes, mas seu número estava sempre bloqueado. Eu achei que você não queria mais saber de mim, que me odiava tanto que me bloqueou. O orgulho e a dor me consumiram. Eu decidi que não precisava de você, que minha filha não precisava de você. Ela fez uma pausa, tomando fôlego. Mas agora eu estou morrendo. E ela vai ficar sozinha. Eu preciso de ajuda com ela. Com a nossa filha. Laura olhou para o meu pai, as lágrimas voltando com força total. O nome dela é Júlia e ela é sua neta. Ela é a filha dele. Se o chão tivesse se aberto e engolido meu pai, o choque teria sido menor. O mundo ao seu redor desabou. Uma neta. Uma menina chamada Júlia. Minha filha! Mas não foi apenas a revelação que o atingiu. Foi a culpa. Uma culpa tão avassaladora, tão potente, que o atingiu como um soco no estômago, tirando todo o seu ar. Ele sabia exatamente porque eu nunca soube de nada. A lembrança o atingiu com a clareza de um raio. Ele mesmo, anos atrás, em um ato de proteção paternal, pegou meu celular enquanto eu dormia, encontrou o número de Laura e o bloqueou. Ele fez isso para garantir que ela não pudesse mais me perturbar, para cimentar o fim do nosso namoro e me manter seguro. Naquele instante, ele percebeu a dimensão monstruosa de seu ato. Ele não tinha apenas um neto, Miguel, o centro de seu universo de luto. Ele tinha uma neta que nunca conheceu. Uma neta que eu nunca conheci. Eu morri acreditando que não tinha deixado nada no mundo além de um filho adotivo, quando, na verdade, meu próprio sangue, minha própria filha, existia. E a única razão para essa tragédia silenciosa era ele. Ele com seu medo e seu controle. Não havia apenas sabotado um amor. Ele havia roubado de mim a chance de ser pai de minha própria filha. A confissão de Laura foi a faísca que reacendeu uma chama há muito extinta dentro do meu pai. A paralisia do luto deu lugar a uma ação frenética e desesperada. Ele não era mais um homem esperando o fim. Ele se tornou um general em guerra contra o tempo e a doença. Movido por um tsunami de culpa e pela chance recém-descoberta de redenção, ele não poupou recursos. Contratou os melhores oncologistas do país e conseguiu para Laura uma vaga no mais avançado centro de tratamento de câncer, um hospital de ponta que ficava em outra cidade. Ele não estava apenas tentando salvar a mãe de sua neta, estava tentando comprar, com todo o dinheiro que tinha, o perdão por seus pecados. Enquanto Laura iniciava seu tratamento, ele insistiu que ela e Júlia se mudassem para a mansão. A casa, antes um mausoléu para mim, de repente se encheu com uma vida nova e complicada. Foi estranho e delicado. Miguel, meu filho, e Júlia, minha filha, dois estranhos que compartilhavam o mesmo pai, começaram a orbitar um ao outro com a curiosidade cautelosa das crianças. Vê-los juntos, brincando no mesmo tapete, era para o meu pai uma mistura de agonia e alegria. Cada risada de Júlia era uma lembrança do que ele havia roubado de mim. Cada gesto de amizade entre os dois era um vislumbre de uma família que ele havia quebrado antes mesmo que ela pudesse se formar. A vida se estabeleceu em um novo ritmo, marcado por viagens semanais para o hospital. Era durante uma dessas viagens que o destino, ou talvez um poder maior, decidiu que o roteiro desta tragédia familiar precisava de uma reviravolta milagrosa. Laura havia acabado de passar por uma sessão de quimioterapia particularmente desgastante. Para distrair as crianças, que estavam inquietas depois de horas na sala de espera, meu pai decidiu dar uma volta com elas pelo imenso complexo hospitalar.
Eles compraram sorvete, caminharam pelos jardins internos e, por fim, estavam passando por um corredor de vidro que ligava 2 alas do hospital. De um lado, viam-se os jardins, do outro, as janelas da maternidade, com seus berços alinhados e recém-nascidos envoltos em mantas coloridas. Foi ali, naquele corredor de novos começos, que o mundo parou. Miguel, que andava um pouco à frente, estancou de repente, como se tivesse batido em uma parede invisível. Ele se virou, os olhos arregalados, com uma expressão de pura confusão. Correu de volta para meu pai e puxou com força a barra de sua camisa. Um gesto urgente que fez meu pai parar e olhar para baixo. "Vovô", disse Miguel com a voz infantil, porém firme, quebrando a normalidade da tarde. Ele ergueu seu pequeno braço, o indicador esticado e tremendo ligeiramente, apontando para o outro lado do corredor. Eu achei que o papai estava no céu. A pergunta que se seguiu pairou no ar, carregada com o peso de uma impossibilidade. Então, quem é aquele homem? Meu pai, exausto e preocupado com Laura, olhou na direção que o neto apontava, esperando ver apenas um médico ou um visitante que vagamente se parecesse comigo. Mas não foi isso que ele viu. O sangue drenou de seu rosto. O sorvete que ele segurava escorregou de sua mão e se espatifou no chão, polido, a pequena desordem passando completamente desapercebida. Seus joelhos fraquejaram e ele teve que se apoiar na parede de vidro para não desmaiar. Lá estava eu. Não era uma ilusão. Não era um fantasma conjurado pela dor. Era eu, em carne e osso. Eu parecia saudável, talvez um pouco mais magro, com o cabelo um pouco mais comprido, mas era inegavelmente eu. E eu não estava sozinho. Minha mão estava entrelaçada na de uma mulher que ele nunca tinha visto antes. Uma mulher com um sorriso gentil e uma barriga proeminente, arredondada pela gravidez. Eu estava rindo de algo que ela disse, com a cabeça inclinada, uma expressão de contentamento no rosto. E então, senti os olhares sobre mim. Virei a cabeça e nossos olhos se encontraram através do corredor. Eu vi um homem mais velho, pálido como a morte, e um menino me encarando como se eu fosse uma aparição. A confusão tomou conta de mim. Quem eram aqueles estranhos que me olhavam com tanta intensidade? A mulher ao meu lado, Clara, sentiu meu corpo enrijecer e apertou minha mão. "Está tudo bem?" Ela sussurrou. Eu não respondi. Estava hipnotizado pela cena. O que eu não sabia naquele momento era que Clara era a razão de eu estar vivo. Uma enfermeira, ela me encontrou na beira de um rio, semi-inconsciente, ferido e sem nenhuma lembrança de quem eu era ou de onde vinha. Sem identidade, sem passado, ela cuidou de mim. O hospital me registrou como um desconhecido e, com o tempo, a gratidão se transformou em afeto e o afeto em amor. Juntos, construímos uma nova vida, simples e feliz, do zero. Eu era um homem sem passado, com um futuro promissor no qual esperávamos nosso primeiro filho. O reencontro foi um choque sísmico para todos. Para meu pai e meu filho, um milagre inacreditável. Para mim, o início de uma confusão aterrorizante. Naquele corredor de hospital, meu passado esquecido e meu presente construído colidiram de uma forma tão espetacular e impossível que reescreveria o destino de todos nós para sempre. O choque que congelou o corredor do hospital se quebrou em uma avalanche de emoções cruas. O primeiro a se mover foi meu pai. Com um soluço que parecia vir do fundo de sua alma, ele tropeçou em minha direção, os braços abertos, o rosto banhado em lágrimas. "Filho! Meu filho! Você está vivo!" Ele gaguejava, o alívio e a incredulidade travando uma batalha em sua voz. Meu instinto foi recuar. Um estranho, com o rosto contorcido de dor, estava vindo me abraçar e eu não entendia o porquê. Clara, sentindo meu desconforto, deu um passo à frente, colocando-se sutilmente entre nós, uma barreira protetora. "Senhor, por favor, ele não sabe quem você é", ela disse, a voz firme, mas gentil. Conseguimos nos mover para uma pequena sala de espera privativa. Um espaço estéril que rapidamente se encheu com a tensão de um drama de décadas. Meu pai, com Miguel escondido atrás de suas pernas, tentava me explicar. As palavras saíam em uma torrente desordenada de dor e alegria. Ele falava de um império, de uma mãe que eu perdi, de um acidente de carro, de um corpo carbonizado que ele chorou. Eu ouvia tudo aquilo com uma distância educada, como se ele estivesse me contando o enredo de um filme incrivelmente triste. Eu olhava para o menino, Miguel, que me espiava com olhos grandes e curiosos, e não sentia nada, nenhuma faísca de reconhecimento, nenhuma conexão. Eu era uma lousa em branco, e a história que aquele homem contava era escrita em uma língua que o meu coração não conseguia mais ler. Eu olhava para Clara, e o olhar dela me dizia que estávamos juntos nisso, 2 náufragos em uma tempestade bizarra. Foi nesse momento de impasse, de mundos colidindo em silêncio, que a porta se abriu.
Uma mulher pálida e frágil, vestindo a touca de lã que eu já havia notado de longe, entrou na sala. Ela parecia exausta, apoiando-se no batente da porta por um segundo para recuperar o fôlego. Seus olhos procuravam por meu pai, mas então eles pousaram em mim, e o tempo parou de novo. Seus lábios se separaram, e meu nome saiu como um sopro. Um som fantasma que atravessou a sala e me atingiu de uma forma que as palavras desesperadas do meu pai não conseguiram. Não é possível, ela sussurrou, os olhos se enchendo de lágrimas, mas estas não eram lágrimas de tristeza. Eram de puro choque, de um milagre que ela não ousava acreditar. Ignorando todos na sala, ignorando sua própria fraqueza, ela caminhou em minha direção, movida por uma força que parecia vir de anos de amor e dor contidos. Cada passo era deliberado, focado. Ela parou na minha frente, levantou as mãos trêmulas e segurou meu rosto. O toque de sua pele na minha foi como raio. E então, em um ato de puro desespero, de amor e de saudade, ela se inclinou e me beijou. Não foi um beijo terno, foi um beijo de ressurreição. No instante em que seus lábios tocaram os meus, uma barragem dentro da minha mente se rompeu. As memórias não voltaram gentilmente. Elas vieram com a força de um maremoto, uma inundação violenta e caótica que me jogou de joelhos. Flashes, imagens, sons. O sorriso de Laura em nosso primeiro encontro, iluminando a livraria. O cheiro de seu cabelo. A dor lancinante em meu peito na noite em que terminamos, a chuva batendo na janela. O rosto do meu filho, Miguel, pequeno e enrugado em meus braços pela primeira vez, a sensação de seu peso, o amor avassalador. E então, as imagens escuras, as luzes ofuscantes de um carro, o grito de pneus, um impacto brutal que me tirou o ar. Fogo, o calor infernal, o cheiro de gasolina e metal queimando. Fragmentos aterrorizantes de uma noite que minha mente havia enterrado para sobreviver. Eu me afastei do beijo, ofegante, o coração disparado como um tambor de guerra. O mundo girava. A história do filme que meu pai contava agora era minha. Era real. Eu olhei para ele e o vi de verdade pela primeira vez, meu pai, envelhecido pelo luto por mim. Olhei para o menino escondido atrás dele, meu filho, Miguel. Meus olhos então se voltaram para a mulher que havia me despertado, Laura, o grande amor da minha vida, a origem da minha maior felicidade e da minha maior dor. O amor por ela, que eu agora lembrava, era a própria fundação de quem eu era. Mas então, meu olhar encontrou o de Clara, a mulher grávida que estava de pé, pálida e assustada, a poucos metros de distância. A enfermeira gentil que me salvou, que cuidou de mim quando eu não era ninguém. A mulher a quem eu prometi meu futuro, a mãe do meu filho que estava para nascer. O amor que eu sentia por ela também era real, construído sobre a gentileza, o cuidado e uma vida inteira que compartilhamos em poucos anos. O alívio de estar vivo, de me lembrar, foi apenas um segundo, e foi imediatamente substituído pela mais pura agonia. Eu não era mais um homem, mas dois. Um homem com um passado que havia retornado e um presente que eu não podia apagar. Eu estava dividido ao meio, com dois amores, duas vidas, dois futuros impossíveis se estendendo diante de mim. E eu sabia, com uma clareza aterrorizante, que qualquer escolha que eu fizesse, qualquer caminho que eu seguisse, despedaçaria um coração, e talvez o meu próprio. A sala de espera do hospital se tornou um vácuo silencioso, onde o único som era o da minha respiração ofegante e o batimento acelerado do meu coração. As peças do quebra-cabeça da minha vida, antes espalhadas e sem sentido, agora se encaixavam com uma velocidade e clareza brutais. Eu olhei para cada rosto e cada um representava um capítulo da minha história recuperada. Meu pai, o arquiteto do meu mundo. Miguel, meu filho, a luz que encontrei na escuridão. Laura, o amor que definiu minha juventude. E Clara,
A âncora que me salvou do esquecimento, a mulher que me deu uma nova vida e carregava nosso filho. O peso de tudo aquilo era esmagador. A confusão inicial deu lugar a uma necessidade urgente de respostas, de contexto. Não se tratava mais apenas de eu estar vivo. A questão agora era como. Como um homem sobrevive a um incêndio que o consumiu por completo? Como um corpo é identificado erroneamente de forma tão definitiva? A história oficial, a tragédia que minha família lamentou por anos, simplesmente não fazia mais sentido. Naquela noite, de volta à mansão que agora era um território estrangeiro para mim, sentei-me com meu pai em seu escritório. O mesmo lugar onde por anos ele administrou seu império e mais tarde se escondeu em seu luto. Laura e Clara estavam em outra sala, dando um espaço que sabiam que precisávamos, duas mulheres de mundos diferentes, unidas pela mesma angústia, esperando para descobrir em qual versão da minha vida elas se encaixariam. O acidente, começou meu pai, a voz rouca. Eu nunca entendi. A polícia disse que você deve ter dormido ao volante. Eu balancei a cabeça, a memória daquela noite agora vívida e aterrorizante em minha mente. Não foi um acidente, pai, eu disse, e a quietude na sala se aprofundou. Foi uma armadilha. E então eu contei tudo. A história real da noite em que eu morri. Eu saí do escritório como em qualquer outro dia, comecei. Quando cheguei ao estacionamento, eles estavam me esperando. 2 homens. Eles não pareciam seguranças. Havia algo errado neles. Eu descrevi como eles me abordaram quando eu estava destrancando o carro. Um deles mostrou a arma discretamente, enfiada no cós da calça, um sinal claro de que não havia espaço para negociação. Eles me forçaram a entrar no banco do motorista e um deles sentou-se ao meu lado enquanto o outro foi no banco de trás. Eles me mandaram dirigir, sair da cidade. Eles sabiam exatamente para onde ir, uma estrada velha e deserta. Enquanto eu dirigia com o coração na boca, eles começaram a falar. Não falavam muito comigo, mas um com o outro. E a conversa deles era sobre ele, sobre meu pai. Falavam de um acerto de contas, de uma dívida antiga que nunca foi paga. Falavam de terras, de uma parceria traída, de uma fortuna que, segundo eles, deveria ter sido dividida. Diziam que era hora de fazer meu pai sentir uma dor parecida com a que ele causou. De tirar dele a coisa mais valiosa que ele tinha. Eu era essa coisa. O momento mais arrepiante veio quando paramos no local ermo que eles haviam escolhido. O homem no banco do passageiro, um sujeito alto com uma constituição física parecida com a minha, tirou uma mochila. De dentro, ele puxou uma muda de roupas. As minhas roupas. Uma camisa e uma calça que eu guardava no porta-malas para emergências. Ele se trucou ali mesmo no escuro. Contei ao meu pai, que me ouvia com o rosto cada vez mais pálido. O plano deles ficou claro para mim naquele instante. Eles não iam apenas me matar, eles iam deixar um corpo para trás. Um corpo que todos pensariam que era o meu. O desespero me deu forças. Enquanto eles discutiam sobre o próximo passo, sobre como fariam a cena parecer um acidente, vi uma brecha, uma distração. Em um movimento impensado, abri a porta do carro e corri. Corri como nunca havia corrido na vida, mergulhando na escuridão da mata ao lado da estrada. Eles gritaram, surpresos, e então ouvi o som do motor do carro ligando. Eles vieram atrás de mim, usando o carro como uma arma, as luzes varrendo as árvores, o barulho do motor cada vez mais perto. A última coisa que lembro com clareza foi o impacto. O carro me atingiu por trás, senti uma dor aguda e ofuscante na perna e na cabeça, e fui jogado para o lado. Caído no chão, quase desmaiando, eu vi... Minha voz falhou. Eu os vi perder o controle do carro. Ele desrapou na terra solta, girou e bateu com uma violência inacreditável contra uma formação rochosa na beira da estrada. A explosão foi imediata, uma bola de fogo que iluminou a floresta inteira. Ferido, sangrando, com a mente já se fragmentando pelo trauma, um instinto primitivo tomou conta. Eu tinha que sair dali. Não sei como, mas me arrastei. Cada movimento era uma agonia. Eu me arrastei em direção a um som que mal registrava. O som de água correndo. Havia um rio perto da estrada. Eu me arrastei até a margem e simplesmente me deixei cair. A correnteza fria me pegou, me levou para longe do fogo, para longe dos meus agressores. A água salvou minha vida, mas também roubou tudo o que eu era, lavando minhas memórias junto com meu sangue.
Eu olhei diretamente para meu pai, cujos olhos estavam cheios de um horror que ia além do luto. O homem que morreu naquele carro, pai, o corpo que você chorou, os restos que você enterrou, não era eu. Eu fiz uma pausa, deixando a verdade final assentar na sala. Era um dos meus sequestradores, o homem que estava vestido com as minhas roupas. A revelação pairou no ar, pesada e tóxica. Eu não era um sobrevivente de um trágico acidente. Eu era o alvo de uma tentativa de assassinato, uma que só falhou por um acaso cruel do destino. E a razão para tudo aquilo não era aleatória. A origem de toda a nossa dor, da minha morte, da minha amnésia, do sofrimento de todos que eu amava, estava ali, sentada na minha frente, na história de vida do meu próprio pai. A minha revelação pairou no escritório como fumaça tóxica, sufocando o ar e distorcendo a realidade. O silêncio que se seguiu foi o de um homem confrontado com os fantasmas que ele mesmo criou. Meu pai, que por anos se viu como uma vítima da crueldade do destino, agora era forçado a encarar o espelho e ver o verdadeiro arquiteto de nossa tragédia. A história dos sequestradores, a menção de terras e de uma parceria traída, abriu um cofre em sua memória que ele mantivera trancado por décadas. Com o rosto pálido e as mãos tremendo, ele confessou: a fortuna que construiu nossa vida, a própria fundação do nosso mundo, tinha suas raízes em um pecado original. Anos atrás, antes mesmo de conhecer minha mãe, ele tinha um melhor amigo e sócio, um homem chamado Vicente. Juntos eles sonhavam, juntos eles investiram naquele pedaço de terra que todos desprezavam. Mas quando a promessa de riqueza se tornou real, quando o cheiro do petróleo e dos bilhões impregnou o ar, a ganância envenenou meu pai. Em uma manobra legal e moralmente corrupta, ele enganou Vicente, tirou-o da sociedade e ficou com toda a fortuna para si. Vicente, arruinado e traído, desapareceu, consumido pelo ódio e por um desejo de retribuição que fermentou ao longo dos anos. De repente, tudo se encaixou com uma clareza terrível. O acidente que matou minha mãe não foi um acidente. O carro desgovernado, a esquina traiçoeira, tudo fora orquestrado por Vicente. E a minha própria morte foi a segunda parte de seu plano, um ato meticulosamente cruel para fazer meu pai sentir a dor de perder tudo. Exatamente como ele se sentiu. Meu pai chorava, não mais de luto, mas de uma vergonha e culpa tão profundas que o curvavam na cadeira. Ele percebeu que o castelo que construiu para me proteger, na verdade, era uma prisão, cujos muros foram erguidos com a infelicidade de outro homem. Enquanto ele se preparava para acertar as contas com seu passado, para encontrar o que restou da família de Vicente e tentar, de alguma forma, quebrar aquele ciclo de dor, eu sabia que precisava encarar o meu futuro. Um futuro que estava dividido em dois, esperando em salas separadas daquela mesma casa. A escolha que eu tinha que fazer era a mais dolorosa que um homem pode enfrentar. Não era uma questão de escolher o bem ou o mal, o certo ou o errado. Era uma escolha entre dois amores, duas vidas, duas realidades, ambas preciosas para mim de maneiras diferentes e incomensuráveis. Meu coração era um campo de batalha. De um lado estava Laura, o amor da minha juventude, a memória que, mesmo enterrada, definiu quem eu era. O beijo dela não apenas destrancou minha mente, ele me lembrou da minha própria alma. O amor por ela era a fundação sobre a qual minha identidade foi construída. Negar isso seria negar a mim mesmo. Do outro lado estava Clara, a mulher que me encontrou quando eu não era ninguém. Ela não me salvou apenas fisicamente. Ela me deu um novo começo, uma paz que eu nunca conheci. Ela me amou sem nome, sem história, sem fortuna. Amou o homem que eu me tornei na ausência de tudo que eu era antes. Ela carregava meu filho, uma prova viva de uma vida feliz e simples que construímos juntos. Abandoná-la parecia mais cruel das traições, um ato de ingratidão monstruoso. Como eu poderia olhar para a mulher que me salvou e dizer que a estava deixando para um fantasma que voltou à vida? Depois de uma noite em claro, vagando pelos corredores daquela casa que era e não era minha, eu soube o que precisava fazer. A decisão mais difícil não era qual caminho seguir,
mas como caminhar por ele com o mínimo de destruição possível. Procurei por Clara. Ela estava sentada na varanda, olhando para o nascer do sol, o rosto cansado, mas sereno. Ela me viu aproximar e deu um pequeno sorriso triste, como se já soubesse o que estava por vir. Sentei-me ao seu lado. As palavras não vinham. Como começar? Como dizer adeus a uma vida inteira? Clara. Comecei, a voz falhando. Eu não sei como... Foi ela quem me salvou, mais uma vez. Você se lembrou de tudo, não é? Ela disse, a voz suave, sem um pingo de acusação. Eu vejo nos seus olhos. O homem que eu conheci, o homem que eu amo, ele não está mais completamente aqui, está? As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. A pessoa que você conheceu estava incompleta, Clara. E essa pessoa te amou. Ama você. A vida que tivemos, o nosso amor, foi a coisa mais real da minha vida por anos. Mas com as minhas memórias de volta, eu voltei a ser outra pessoa também. E essa pessoa tem uma história que começou muito antes de você. Uma história com ela. Eu não precisei dizer o nome de Laura. Nós dois sabíamos. Contei a ela sobre nosso amor, sobre a sabotagem do meu pai, sobre a dor do nosso término. Expliquei que o amor que eu sentia por Laura não era apenas uma memória, era a estrutura de quem eu era. E o amor que eu sentia por ela, por Clara, era a mais bela casa construída sobre essa estrutura. Mas a fundação estava chamando. Foi uma conversa cheia de lágrimas, de pausas longas e de uma honestidade brutal e respeitosa. Não houve gritos, não houve acusações. Havia apenas a tristeza profunda e avassaladora de um adeus a uma vida que poderia ter sido. Clara, com uma força e uma graça que me quebraram o coração, segurou minha mão. Eu sempre senti, ela confessou com a voz embargada, mesmo nos nossos momentos mais felizes, eu sentia que uma parte de você estava perdida, procurando por algo que nem você sabia o que era. Acho que agora eu sei. Ela colocou minha mão sobre sua barriga. O mais importante é o nosso filho. Ele merece ser feliz. Ele merece um pai que esteja inteiro. Ela olhou nos meus olhos e em sua expressão havia uma mistura de dor e de uma libertação triste. Você precisa estar onde o seu coração está por inteiro. E eu sei que não é mais aqui. Não completamente. A promessa que fizemos naquela manhã não foi a de amantes, mas a de uma família. Prometemos que seríamos pais para o nosso filho, que ele cresceria cercado de amor, mesmo que seus pais não estivessem mais juntos como um casal. Prometemos respeito, amizade e um vínculo eterno através da criança que nos uniria para sempre. Foi a conversa mais difícil da minha vida. Um adeus a uma vida que eu amei, para poder abraçar um passado que eu não podia mais viver sem ele. 5 meses depois. O cenário não era um escritório tenso ou um corredor do hospital estéril, mas o jardim vibrante da mansão, banhado por um sol quente de domingo. O som que preenchia o ar não era de choro ou de confissões dolorosas, mas sim o tilintar de talheres, risadas infantis e um murmúrio de conversas tranquilas. Reunida em volta de uma grande mesa de almoço estava a prova de que os finais felizes não seguem um roteiro, e que o perdão e o amor são capazes de reconstruir o que foi quebrado de maneiras que nunca poderíamos imaginar. No meu colo, sentindo o calor do meu peito, estava o pequeno Davi, meu filho com Clara. Com seus 4 meses de vida e olhos curiosos que pareciam absorver o mundo, ele era o centro tranquilo do nosso novo universo. Eu o segurava com uma sensação de admiração e uma profunda gratidão. Ele era o símbolo vivo de uma promessa mantida, o elo inquebrável de uma história de amor que, embora transformada, nunca morreria. Ao meu lado, com a mão repousando suavemente no meu braço, estava Laura. A mudança nela era nada menos que um milagre. O tratamento, impulsionado por uma nova vontade de viver e pela paz que finalmente encontramos, estava funcionando de uma forma que surpreendeu até os médicos mais otimistas. O câncer estava em remissão. A touca havia desaparecido, revelando um cabelo curto e macio que crescia de novo. E seu rosto, antes pálido e sofrido, agora estava radiante,
corado pela saúde e por uma felicidade que ela achava que nunca mais sentiria. Estávamos juntos, finalmente vivendo o amor que nos foi negado. Um amor mais maduro e consciente, forjado no fogo da perda e do reencontro. Do outro lado da mesa, conversando animadamente com Laura sobre os desafios de um bebê recém-nascido, estava Clara. Vê-las juntas, como velhas amigas, ainda era algo que me maravilhava. Após a dor inicial, uma conexão inesperada e poderosa floresceu entre as duas. Elas eram as únicas pessoas no mundo que podiam entender completamente a jornada uma da outra. Unidas por seus filhos, que agora eram irmãos, e por um amor complexo e compartilhado por mim, elas construíram uma amizade sólida, baseada em um respeito mútuo e em uma empatia profunda. Elas não eram rivais, mas aliadas, as duas matriarcas da nossa família incrivelmente única. No tapete estendido na grama, Miguel e Júlia brincavam, absortos em seu próprio mundo. A cautela inicial havia se dissolvido completamente, dando lugar a uma cumplicidade feroz de irmãos. Miguel, o mais velho, era o protetor. Júlia, com sua energia contagiante, o desafiava para novas aventuras. Eles eram a prova de que dos erros mais dolorosos podem nascer as mais belas conexões. Eram filhos da dor, mas agora eram apenas irmãos. Observando tudo isso de sua cadeira na cabeceira da mesa, estava meu pai. O peso de décadas parecia ter sido tirado de seus ombros. Ele não era mais o fantasma assombrado pela culpa, nem o magnata obcecado por controle. Após sua confissão, ele dedicou sua energia a reparar o passado. Procurou a família de Vicente e, sem pedir perdão, pois sabia que não merecia, ofereceu uma restituição justa e generosa, usando sua fortuna não para construir um império, mas para curar uma ferida que ele mesmo abrira. Ele não podia apagar a dor que causou, mas podia quebrar o ciclo, garantindo que as futuras gerações daquela família tivessem as oportunidades que ele roubou de seu amigo. Sua redenção não foi encontrada em um tribunal ou em uma transação financeira, mas ali, naquele jardim. Seu império, que antes era tudo, agora era apenas um detalhe. Sua verdadeira fortuna estava no som da risada de seus 3 netos. Eu olhei para aquela cena. Minha família. Barulhenta, complexa, o mosaico montado com peças quebradas. O rei no castelo vazio finalmente tinha seu lar preenchido. Não com luxo, mas com vida. Éramos a prova de que um final feliz não precisa ser perfeito ou convencional. Às vezes, ele é confuso, improvisado e infinitamente mais rico por causa das cicatrizes que todos carregamos. Juntos, havíamos enfrentado a morte, a perda, a traição e o esquecimento. E havíamos saído do outro lado, não ilesos, mas inteiros. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro não parecia uma ameaça ou um labirinto, mas simplesmente um novo começo.